Em 1902, nasceu um homem em Chicago que mudaria para sempre a forma como nos conectamos com os outros. Não apenas na psicologia, mas em qualquer conversa do nosso dia a dia. Hoje eu quero te apresentar como as ideias desse homem, Carl Rogers, me ajudam a melhorar minhas relações, escutar melhor, criar conversas mais profundas e, inclusive, ser um melhor psicólogo. E sim, são ideias que dá para você aplicar depois desse vídeo, sem precisar de diploma em psicologia. No início do século XX, o mundo foi presenteado com o nascimento desse homem extremamente inteligente, o Carl Rogers. Com 5 anos, ele já sabia ler. Ele começou a sua vida acadêmica cedo e, ao longo do tempo, descobriu a sua paixão pela psicologia. Os primeiros anos de trabalho dele foram com crianças, e foi aí que as coisas começaram a mudar. Ele percebeu que, mais do que qualquer técnica complexa, o que as crianças precisavam era de alguém que as ouvisse e fizesse isso de verdade. Essa descoberta deu origem, ou auxiliou na origem, da abordagem que ele criou, que foi a terapia centrada na pessoa, que foi bastante importante para o desenvolvimento da psicologia moderna. E no centro dessa abordagem havia uma ferramenta poderosa, simples, mas profunda, que é a escuta ativa. Você provavelmente já ouviu esse termo, mas escutar ativamente não é só ficar calado enquanto o outro fala. É um tipo de escuta que cria conexão, compreensão e até uma transformação. E o mais curioso é que essa prática ela é hoje validada pela ciência e tem efeitos reais no nosso cérebro. Quando nos sentimos escutados de verdade, o cérebro ativa regiões ligadas à segurança e conexão social, como o córtex pré-frontal medial e a ínsula, que são áreas envolvidas na empatia e na autorregulação emocional. Além disso, a validação emocional, quando alguém reconhece o que a gente sente, pode reduzir a atividade da amígdala, que é uma região associada à ameaça e ao estresse. Então isso nos ajuda a sair do modo defensivo e entrar em um estado mais receptivo. Ou seja, ser ouvido de verdade tem um impacto biológico. A escuta ativa não só melhora relacionamentos, ela literalmente acalma o nosso sistema nervoso. Quantas vezes você estava mal e só de desabafar com alguém já começou a se sentir melhor? Em muitos momentos, principalmente no início de um processo terapêutico, uma das minhas intervenções mais principais é buscar ouvir de maneira ativa. Muitos pacientes saem da sessão dizendo que estão se sentindo melhor só pelo fato de terem sido ouvidas de maneira genuína e verdadeira. Isso tende a acontecer porque poucas pessoas hoje em dia se sentem genuinamente ouvidas. A maioria fala e sente que as palavras basicamente foram soltas no ar. E uma das necessidades mais profundas que o ser humano tem é de ser compreendido e entendido de maneira verdadeira. Quando eu comecei a aplicar a escutativa na minha vida, ali lá no meio do curso que eu estava fazendo, eu percebi que isso deixava as pessoas muito mais felizes e tranquilas e até também deixava as conversas muito mais interessantes. As pessoas se abriam, compartilhavam coisas verdadeiras sobre elas, até mesmo coisas vulneráveis. E isso fazia com que elas se aproximassem de mim de maneira muito mais honesta. Mas o ponto então aqui é como fazer isso de uma maneira que seja genuína. Como colocar isso em prática? Então eu quero compartilhar 4 coisas que dá para você já colocar quando terminar o vídeo aqui e tornar as conversas muito mais interessantes e você de fato escutar como um terapeuta. Antes de qualquer coisa, é importante entender que uma escuta de verdade envolve presença. A escuta ativa começa quando interrompemos essa dispersão e nos colocamos por inteiro ali, olho no olho, corpo voltado para a pessoa, sem estar checando o celular. Essa presença cria o que Rogers chamava de condição facilitadora, que é um ambiente seguro onde o outro pode existir como ele é. Já percebeu como é chato conversar com alguém que nem olha para você? Ou mesmo alguém que fica mexendo no celular enquanto você conversa com ela? Estar presente plenamente não é só focar no outro com seus ouvidos, mas com o corpo todo. Escutar não é ser uma estátua. Alguns incentivos mínimos auxiliam muito nesse processo. Alguns gestos e sons sutis, como por exemplo um leve aceno com a cabeça, uma expressão de empatia, tudo isso vai dar um sinal para outra pessoa de que você está com ela presente naquela conversa. Esses sinais mantêm a conexão emocional ativa e fazem o cérebro do outro liberar ocitocina, que é um neurohormônio muito ligado à confiança e ao vínculo. Outra habilidade essencial é aprender a parafrasear. Muitas vezes, quando estamos em uma conversa, a gente pode entender ou interpretar a situação que a outra pessoa está contando de modo equivocado. Como seres humanos, nós somos passíveis de erro. Logo, parafrasear o que o outro está dizendo evita que você tenha conclusões erradas sobre a situação e ainda faz com que ele ou ela se sinta ouvido de maneira plena. A ideia é basicamente você repetir o que a pessoa falou, só que com palavras diferentes. Ao validar com palavras, a gente ajuda o outro a organizar pensamentos e os sentimentos. Uma outra coisa fundamental também nesse processo de empatia é você dar o like nesse vídeo. Você curtir esse vídeo, você comentar o que você está achando. É muito útil porque mostra para mim e para o YouTube que você gosta desse conteúdo. E me incentiva também o algoritmo a entregar para outras pessoas que talvez
estejam precisando aprender um pouco mais sobre comunicação e empatia. Uma outra coisa que é fundamental e torna uma conversa muito mais genuína e interessante é você conseguir rotular ou auxiliar a pessoa a rotular as emoções que ela está apresentando naquela conversa. O rotular pode ser uma distorção se você utilizar da maneira errada, mas na medida em que você consegue aplicar da maneira correta, auxiliando a outra pessoa e validando o sentimento que a outra pessoa está tendo, você consegue fazer com que ela se sinta muito bem, muito mais aberta e mais confortável naquela situação, além de proporcionar até um certo autoconhecimento para a pessoa. Frases como, parece estar sendo difícil para você, né? Ou, você parece animado com isso. Ou, imagino que isso deixe inseguro. Isso ajuda a pessoa a dar nome ao que ela sente e se compreender. É um processo de autoconhecimento. Por fim, a habilidade mais importante é você querer entender de maneira genuína, querer entender de verdade o que a outra pessoa está apresentando. Não como se fosse uma estratégia, mas uma postura. Quando eu passei a me interessar genuinamente pelas outras pessoas, tudo mudou. Você já deve ter ouvido essa frase. Você pode fazer mais amigos em 2 meses demonstrando interesse sincero pelos outros do que em 2 anos tentando fazer os outros se interessarem por você. Ela é muito verdadeira e neurocientificamente comprovada. Quando a gente demonstra interesse genuíno, a gente ativa espelhos neurais que sincronizam o nosso cérebro com o do outro. E isso gera uma conexão, uma empatia e uma colaboração. Escutar com atenção é mais do que uma ferramenta terapêutica. É uma forma de construir relações significativas. E Carl Rogers ensinou isso muito antes da neurociência comprovar. Se você aplicar até uma dessas habilidades no seu dia a dia, você já vai notar as diferenças. Pessoas mais abertas, conversas mais verdadeiras e relações muito mais leves. Então é isso. Tente colocar essas coisas em prática e você vai ver como as suas conversas serão muito mais interessantes. E você, de fato, vai conseguir pelo menos um pouco escutar como um terapeuta. Basta escutar de maneira genuína. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Traga a sua opinião, o que é que você acha dessas coisas? Você já colocou em prática? Você já coloca em prática? Já conversou, conhece alguém que tem esse interesse genuíno em escutar as outras pessoas? Como é que você se sente? Gostaria de ouvir muito a sua opinião. Não esquece de deixar o like e também se inscrever nesse canal. Tenho buscado trazer muitos assuntos importantes que julgo são muito pertinentes para a saúde mental. Então até a próxima.